Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje vamos falar sobre a nossa tendência de estar falando aquilo que nem tem necessidade e muitas vezes coisas que não são boas. É como uma coceira que nós temos e que dá vontade de coçar, e quanto mais nós coçamos, mais ela coça. Não é assim? Quem nunca teve uma coceira na vida? Todo mundo. Alguma vez na vida, ou de vez em quando, a gente tem uma coceirinha. Então, na hora que nós sentimos aquele prurido, aquilo nos chama a atenção. E aquele prurido faz com que a nossa mão vá até a parte que está tendo aquela sensação e coce, não é? E coce para aliviar. Só que nessa de aliviar essa sensação de coceira, automaticamente aquilo dali vai aumentando o desejo de coçar. Muitas vezes é uma peçanha, é uma picada de um inseto, né? Às vezes um pernilongo que pica, deixa uma peçanha. Uma abelha que pica, já tivemos, não é? Alguém já passou por isso. E talvez você tenha passado por uma picada de um inseto ali peçonhento. Pois bem, na hora que coça, arde, na hora que ele pica, arde, mas depois de algum tempinho você vai ter a necessidade de coçar. Por quê? Porque ele deixa ali o ferrão, deixa o veneno, né? Às vezes você tira o ferrão de uma abelha, mas o veneno fica. E aquele veneno é que provoca essa coceira, não é? Porque é uma reação alérgica. Assim também somos nós, emocionalmente falando. Existem venenos provocados por situações em que as pessoas de alguma forma falaram conosco e nos fizeram sofrer, nos causaram danos físicos, emocionais, né, materiais, nos decepcionaram. Então, tudo isso que vem de fora para nós, como algo que não era bom, nós não estávamos esperando, faz-nos sofrer. Podemos comparar com uma peçanha, né? Com um ferrãozinho de abelha, por exemplo. E ali, nós também temos a opção de, como alguém que é aferroado por uma abelha, tem a opção de observar o local, retirar o ferrão e colocar uma pedrinha de gelo em cima, que logo alivia a coceira, não é? Alivia a dor. Ou, ao contrário, a gente observa, a abelha picou, deixou o ferrão, nós até tiramos o ferrão, mas começamos a coçar. Então, essas situações peçonhentas do nosso passado ou do nosso presente precisa ser vista dessa maneira, porque quanto mais a gente mexe, pior fica. Quanto mais a gente coça, mais dá vontade de coçar. Quanto mais você fala, mais dá vontade de falar. Então aquilo foi ruim, é ruim, não passa para frente. Não fala para as pessoas à sua volta. Não tem necessidade de nós falarmos das peçanhas das outras pessoas, porque quanto mais nós permitimos que a nossa língua fale coisas que não são produtivas, às vezes até coisas verdadeiras, mas não são produtivas, não é? Às vezes vai denegrir a imagem de alguém, embora sejam coisas verdadeiras, mas de alguma forma nós podemos evitar falar, porque quanto mais nós espalhamos certas coisas negativas do outro, ou até mesmo da nossa história, mais nós temos vontade de falar. Existe ali, parece que como esse processo inflamatório da coceira, um impulso natural que vai chamando e vai colocando mais palavras na nossa boca. E quantas confusões poderiam ser evitadas? Quantas reuniões terminam em bate-boca por conta de uma palavra que foi colocada ali e de repente vai uma outra, né?
A língua coça. A língua coça. E coça na hora de falarmos palavras que sabemos que não devemos falar, mas não aguentamos contê-las. Vamos pensar nisso. Vamos imaginar que cada vez que vamos falar alguma coisa que não é boa, será que realmente isso tem utilidade? Será que isso é verdade? Será que isso é bom? Será que nós gostaríamos disso, de alguém falar a nosso respeito, isso aí? Não é? E a partir do momento que nós avaliamos que não é bom, que não tem utilidade, que nós não gostaríamos também que a pessoa estivesse falando de nós ou espalhando isso aí nós colocamos a pedrinha de gelo. A pedrinha de gelo em cima ali daquela picada de abelha, não é? Vai diminuir a vontade de coçar. E a pedrinha de gelo é exatamente isso, baixar a nossa temperatura, levar a nossa atenção para uma outra coisa, tirar o foco do nosso raciocínio para uma outra situação e principalmente imaginar que o pior pecado é da maledicência, não é? Alguns videntes de almas de purgatório falam sobre isso, que o pecado que ofende muito a Deus é o pecado da língua, o pecado das palavras mais em relação às outras pessoas. E não interessa, mais uma vez lembro, não interessa se é verdade, mesmo sendo verdade, mas Deus não gosta, Deus não quer, não é útil, não é bom. Então é como coceira na língua. Tá com vontade de falar, imagina que é uma coceira que, se você permitir falar, né, pronunciar a primeira palavra, vai vir a segunda, a terceira, as pessoas vão começar a perguntar, e aí você vai falando mais e mais e mais. Maledicência quer dizer mal dizer. Nós vamos maldizendo certas situações, relatando certas situações, né, da nossa vida mesmo e principalmente da vida dos outros. Então isso não agrada a Deus, isso nos traz prejuízos como o ferrão de uma abelha. E se isso faz sentido, eu peço para que você passe também para frente as nossas mensagens, os nossos momentos, oficinas de emoções. E junte-se a nós. Quer formar um grupo oficina de emoções aí na sua paróquia? Estamos às ordens. Nós precisamos sim de pessoas voluntárias para viabilizar os grupos presenciais das oficinas de emoções, que podem funcionar em paróquia, em casa de idoso, em creche, em escola, no salão de uma associação. É só ter pessoas disponíveis para isso. Todo o material é cedido pela nossa Casa de Maria Embaixadora da Paz, gratuitamente, e o monitor é capacitado também gratuitamente. Assim, nós estamos juntando as nossas forças por um mundo melhor. Saiba mais através do site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.